ao 7 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, e contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Eu lhes disse na quinta e no domingo passado que o capítulo 3 e o capítulo 4 fazem parte de um momento em que Paulo confronta um dos problemas que sustentam a crise da unidade em Corinto, que é o problema da falta de compreensão do que é a liderança cristã. E então, no capítulo 3, nós vimos ele confrontando aquilo que nós chamamos de espiritualidade partidária. A espiritualidade partidária, ela é imatura, ela é ignorante e ela é enganosa, orgulhosa. E então, no capítulo 4, Paulo começa a entrar em um tom de apelo final ao problema da unidade. Porque depois, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, ele vai tratar de outros assuntos. Os 4 primeiros capítulos são dedicados ao problema da unidade. Então ele vem com o apelo final no capítulo 4. E este apelo final ainda traz ênfases do problema de liderança cristã. Ele ainda está dando ênfase a isso. E neste apelo também ainda existem resquícios da espiritualidade partidária que serão resolvidos aqui, de forma apelativa, de forma mais confrontadora, de forma final, como se estivesse dizendo basta, já está na hora, chega. E assim, este apelo final, que é o capítulo 4 inteiro, ele é constituído de reflexões ministeriais, de instruções teológicas e de palavras paternais. Sim, por paternais eu estou dizendo de pais. Ele está falando como pai. Esses 3 aspectos do apelo final, ou em que se constitui o apelo final, moldam o capítulo 4. Hoje nós iremos ver o primeiro, reflexões ministeriais. Quinta-feira nós iremos ver as instruções teológicas e as palavras paternais, e aí a gente conclui a série Salvando a Unidade, a série para nos fazer querer sermos mais unidos e querermos cultivar mais a comunhão, preservar mais a comunhão, fortalecer mais a comunhão e resolver os problemas que a nossa comunhão tem. Então vamos ao nosso texto. Li hoje do versículo 1 ao 7 para as reflexões ministeriais. E as reflexões ministeriais, ou nas reflexões ministeriais, o apóstolo Paulo deixa expresso 2 responsabilidades ligadas ao ministério e literalmente ao trabalho do ministro. Existe a responsabilidade pessoal, que é a responsabilidade do ministro, do líder espiritual. E olha que interessante, existe uma responsabilidade eclesiástica para com o ministro, para com o seu líder espiritual. E é isso que nós iremos ver nesta manhã. Primeiro, dentro dessas reflexões ministeriais que fazem parte do apelo final. Primeiro, versículo 1 ao 4, responsabilidade pessoal. E penso que Paulo deixa marcada a responsabilidade pessoal em 2 aspectos. O primeiro, fidelidade a Deus no serviço. Versículo 1 e versículo 2.
Paulo diz que os líderes devem ser considerados servos de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. A sua Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, se você estiver usando a Almeida Revista e Atualizada, está traduzido por ministros. A melhor tradução é servos, servos de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Servos, literalmente, seria o criado de uma casa, alguém que serve com as mãos. Em outros contextos, a palavra também era aplicada a remadores de baixa categoria, de remadores mesmo, sabe? Que rema barco, de baixa categoria. Mas neste contexto, ela se dá de forma mais clara como aqueles que servem com as mãos, criados de uma casa, de alguém rico, que tem uma grande casa e tem criados dentro da casa. E vem a outra palavra, despenseiros. Despenseiros é quem cuida da despensa. Neste caso, são administradores do lar ou gerentes do lar. Seria o mesmo que, de forma ilustrativa, para quem conhece um pouco a história do Batman, o Batman é Bruce Wayne, ele é rico, muito rico, ele tem uma mansão, e quem cuida da mansão dele não é ele, é o Alfred. O Alfred é o despenseiro, é o seu despenseiro e também é o seu criado. Então, é isso que Paulo está dizendo. Nós somos criados nessa casa de Deus e nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Esses termos nos levam ao primeiro conceito ignorado, o primeiro conceito bíblico ignorado pelos coríntios, o primeiro conceito bíblico de liderança. Capítulo 3, versículo 5. Quem é Paulo, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos. Eu lhes disse no domingo passado que o primeiro conceito ignorado, o primeiro conceito bíblico de liderança ignorado pelos coríntios era de que os líderes são servos. Eles não são mais do que isso e eles também não são menos do que isso. Então, essas duas palavrinhas, servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, puxam de volta as palavras de Paulo no capítulo 3, versículos 5 a 9. Ele está repetindo as ideias agora de forma um tanto apelativa e de forma um tanto ilustrativa. Porque lá, quando ele usa a palavra servos, ele usa diáconos. Então, diáconos tem por relevância ou por tradução mais clara a palavra servo, porque é literalmente alguém que serve. Aqui agora ele deixa por ilustrações, com palavras ilustrativas, porque é certo que o líder não é literalmente alguém que trabalha dentro de uma casa, mas ele está tentando deixar as coisas mais claras, é como se ele estivesse dizendo, vocês não estão entendendo? Tá, pensa da seguinte forma, imagina que vocês fossem ricos e vocês tivessem uma mansão e tivessem vários criados dentro da casa, pessoas para gerenciar toda essa mansão. É isso que nós somos. Nós não somos mais do que isso, nós não somos menos do que isso. E nós somos isso com um detalhe. É de Cristo. Somos servos de Cristo e despenseiros do mistério de Cristo. O nosso trabalho está ligado a Cristo, ao Evangelho. Naturalmente, isso vem com uma responsabilidade. Se você contrata alguém, você dá a ele uma responsabilidade. Então, o versículo 2 diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que sejam encontrados fiéis. Que eles sejam fiéis a Deus e fiéis aos mistérios de Deus, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Então, com isto, ele resume o versículo 10 ao 17 do capítulo 3, que era o segundo conceito bíblico ignorado pelos coríntios, de que os líderes são responsáveis pelo seu trabalho diante de Deus. Então, Paulo está puxando tudo de volta, resumindo em 2 versículos, para deixar as coisas mais claras na mente dos coríntios. Entendam, a única coisa que eu quero é ser achado fiel. E ser achado fiel não por vocês, mas por Deus. A única coisa que eu espero é que no final das contas eu ouça o Senhor dizendo, servo bom e fiel, entra no gosto do seu Senhor. Eu não preciso de mais disso, e eu não preciso menos do que isso, é apenas isso que eu quero, porque eu sei que o dono do campo, que são vocês são o campo, eu sei que o dono do prédio, o prédio é vocês, não sou eu sei que ele virá, e quando ele vier, ele vai vir para pagar as contas, e eu quero ser achado fiel por ele. E aí, nesse aspecto,
entra, ou neste ponto de fidelidade, de querer ser encontrado fiel, entra o segundo aspecto da responsabilidade pessoal. Boa consciência diante de Deus, versículos 3 e 4. Olha que interessante. As primeiras palavras de Paulo, versículo 1, é: assim, pois, importa que os homens nos considerem. Ou seja, os homens vão ter que fazer alguma coisa, algum tipo de julgamento, algum tipo de critério para nos acharem servos e despenseiros, para nos considerarem como servos e despenseiros fiéis. Aí no versículo 3, ele começa dizendo: para mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano, nem eu tampouco. Se você parar para pensar, uma coisa está em oposição à outra. Por que ele diz isso? Por que ele está dizendo isso? Percebam. Olha que interessante o que ele diz no versículo 4. Porque de nada me acusa a consciência. O modo como ele diz isso é um tanto particular. Porque ele não usa essas palavras ou este conceito de a minha consciência está limpa para justificar a si mesmo ou para proteger a si mesmo, como geralmente nós fazemos, como a maioria das pessoas fazem. Ele já de forma imediata já diz: contudo, não é por isso que estou justificado, ok? Eu não estou justificado porque a minha consciência está em paz. Quem me julga é o Senhor. Não é por isso que eu estou justificado. Então é como se ele estivesse dizendo: eu não estou me justificando. Eu não estou me protegendo. O fato é que minha consciência está limpa porque Deus é quem me julga e não vocês. Essas palavras da boca de muitos, dizer a minha consciência está limpa, o Senhor é quem me julga, essas palavras elas são incrivelmente perigosas. Na boca de muitos ela significa morte espiritual. Ela significa descaso com a obra purificadora da cruz e rejeição ao relacionamento pessoal e transformador com Deus por meio de Jesus. Porque na boca de muitos, essas palavras, a minha consciência está limpa, você não pode me julgar, Deus é que me julga, significa perversidade, orgulho, arrogância, vaidade, não significa nada evangélico. Sempre utiliza-se dessas palavras para continuar pecando. É como se fosse uma barreira, um muro ou uma muralha construída para impedir que qualquer pessoa diga alguma coisa contra você e você continue protegido para continuar pecando. E aí a pergunta que surge é: você não tem medo de ser julgado por Deus? Por que usa tanto essas afirmações ou palavras semelhantes a esta? Você não pode me julgar, você é muito hipócrita, você não pode me julgar, a minha consciência está limpa, Deus é que sabe de todas as coisas, Deus é que vê o meu coração. E por que você continua usando frases como essa, sem temor do Senhor? Você não percebe que está usando o nome de Deus em vão? Você esqueceu que Deus sonda os corações e as motivações? Acaso você se esqueceu que Deus é santo, justo e que Ele tem uma espada na mão? Acaso você se esqueceu que ser julgado por Deus não é uma coisa tão boa assim? Que tipo de crente é você que não sabe que Deus conhece mais a miséria do seu coração do que você mesmo? Você tem que parar de falar isso. É terrível a sua alma. Mas por que Paulo disse isso? Se, na maioria das vezes, isso não revela caráter bom, revela arrogância, revela orgulho, hipocrisia. O sujeito diz: você é hipócrita em me julgar. E ele está sendo hipócrita em dizer isso. Porque ele se acha justo o suficiente, santo o suficiente, para não ser julgado por ninguém. É hipocrisia dos dois lados. Mas por que Paulo está dizendo isso? Acho que é porque somente aqueles que vivem por graça, aqueles que dizem não sou eu, mas a graça de Deus em mim, aqueles que oram a tua graça é melhor do que a vida, chegam à boa consciência do descanso em Deus e na justiça de Deus por meio de Cristo. Então eles dizem: Deus é quem me julga, de forma especialmente cristã. Porque não significa autoproteção. Significa consciência do quanto tem sido dependente da graça de Deus.
Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Desta forma, os homens devem enxergar, veja, os homens devem enxergar algo nos líderes. Ok, eles devem enxergar algo nos líderes. Mas o ponto crucial é de que esta fidelidade a Deus, que deve ser enxergada pelos homens, ela deve ser tão profunda que evidencia uma consciência de bom relacionamento, de bom ato, de servo bom de Deus. Em outras palavras, o servo bom é aquele que sabe quando está agradando ao seu chefe, ao seu senhor, ao seu rei. O servo ruim não sabe. O servo infiel não sabe. Mas o servo bom sabe quando ele está agradando a Deus e quando ele não está agradando. Porque tudo que está dentro do seu coração, todo o desejo do seu coração é ser encontrado fiel a este Deus. É por isso que Paulo está dizendo isso. Olha, importa que os homens nos considerem assim, 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 assim. Mas no final das contas, eu sei que eu estou sendo assim, 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 servo bom e servo bom e fiel, porque eu conheço o meu Deus. Eu estou em um relacionamento íntimo com o meu Deus, com o meu Senhor. Então, ok, os homens devem evidenciar, mas quem julga no final das contas é o Senhor. Quem conhece a fidelidade no final das contas é o Senhor, e é aquele que está ligado, intimamente ligado ao Senhor. Acho que o ponto é que quando o servo está em um relacionamento verdadeiro com Deus, a sua mente é acusada. Quando ele falha em seu serviço a Deus, ele sente o peso da mão do Senhor contra ele. E então ele se mantém fiel a Deus até no ponto de retornar à fidelidade ao Senhor, que é o arrependimento, o perdão dos pecados, é em reconhecer que em certo momento não foi fiel a Deus. Então, o servo bom, ele sente esse peso da mão do Senhor contra ele. Lhe pesa o espírito o ter pecado contra o Senhor, o ter falhado no serviço ao Senhor. Então ele diz, olha, a minha consciência está ali. Quem me julga é o Senhor. Parece que todo este problema, ou todo este caráter mais geral do servo ser encontrado fiel e de ter esta boa consciência por causa do seu relacionamento com Deus, ela entra em choque agora na igreja de Corinto, quando Paulo vai mostrar a responsabilidade eclesiástica. Porque o grande problema em si não é o julgamento. O problema é o julgamento que os coríntios fazem. Vejam só o versículo 5 a 7, a responsabilidade eclesiástica. E, da mesma forma, vejo Paulo marcando essa responsabilidade eclesiástica em dois aspectos. Primeiro, prudência ao julgar o líder, versículo 5. Paulo começa com um portanto. Portanto, quer dizer, ou seja, uma vez que nada me acusa a consciência, porque quem me julga é o Senhor, o que tenho a lhes dizer é, nada julgueis antes do tempo. Nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor. Agora, que tipo de julgamento é esse? Se ele está dizendo nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, quer dizer que é proibido julgar? Quer dizer que é proibido julgar em qualquer circunstância ou quer dizer que é proibido julgar só os líderes? Vamos lá. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Vejam que, quanto à pergunta é proibido julgar, a resposta é não, porque no capítulo 5 e 6, Paulo vai falar sobre um julgamento que deve ser exercido na igreja. Em Mateus 18, Jesus vai falar sobre um julgamento que deve ser exercido na igreja. Tá, então quer dizer que é proibido julgar os líderes? Também não. 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo fala sobre um julgamento que deve ser exercido sobre os líderes. Ah, então vamos lá. Volta a pergunta. Que tipo de julgamento é esse? O que Paulo está falando?
Vamos puxar algumas coisas do contexto, entender o que está acontecendo na igreja em Corinto. Capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo fala que a obra do líder ela será julgada por Deus. De todo jeito, ela será julgada no juízo final. Ela vai passar pelo fogo. Seja ela uma obra boa ou ruim, ela vai passar pelo fogo e o fogo vai mostrar se ela é boa ou ruim. Ok? Mas como é que eram os coríntios diante desse julgamento? Diante dessa ideia de que quem vai julgar no final das contas é o Senhor. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Capítulo 3, versículo 21 ao 23. Nesses textos, somos informados que os coríntios tinham partidos dentro da igreja como fruto de sua imaturidade, fruto de sua carnalidade. Logo, o julgamento do qual Paulo se refere é o julgamento exercido pelos coríntios. Não é simplesmente o aspecto geral do julgamento, mas é um julgamento que os coríntios estavam fazendo. Porque o julgamento que os coríntios estavam fazendo era fruto de sua espiritualidade. E qual era a espiritualidade dos coríntios? Por mais que eles achassem que fosse a coisa mais bela e incrível do mundo, é uma espiritualidade partidária, é uma espiritualidade infantil, é uma espiritualidade carnal. Ou seja, o julgamento era partidário. Aí entra a palavra de Jesus, como Mateus capítulo 7, onde ele diz que é proibido exercer o julgamento hipócrita. Entra também João capítulo 7, versículo 24. Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Entra 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, em que Paulo está falando sobre o julgamento dos juízes, dos líderes, e ele diz, nada fazendo por partidarismo. Porque eram imaturos, porque eram imprudentes no seu juízo, eles julgavam os líderes conforme o agrado. Eles julgavam conforme o modelo que gostavam. Paulo, então, ainda aproveita para lhes dar uma alfinetada. Ele diz que o Senhor trará à luz as coisas ocultas nas trevas. Ele diz que o Senhor manifestará as motivações dos corações. Em outras palavras, ele está dizendo, criatura, acorda! Essa arrogância, esse orgulho, essa carnalidade, essa infantilidade de vocês, em toda esta, destruindo a comunhão, e ainda agindo de forma imprudente, imatura no julgamento dos líderes, vai ser julgada. O Senhor virá contra. Vocês não fazem a menor ideia do que virá pela frente. Não estão fazendo. Parece que estão vivendo em outro mundo, em outra realidade. Porque vocês são partidários, porque vocês são políticos, porque vocês são infantis, são carnais, são imprudentes demais. Vocês estão colocando os servos de Deus em prateleiras. E estão ajustando a posição de cada servo conforme o próprio agrado. Conforme o partidarismo. Isso é culto ao homem. O que é pior ainda. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sejam prudentes. Vocês precisam ter domínio próprio. Precisam de refrear esses impulsos malignos de seus corações. Precisam colocar alguma coisa para tapar essa miséria dos olhos de vocês, desses olhos que julgam todas as coisas, que julgam de forma hipócrita, de forma partidária, de forma orgulhosa, todas as coisas. Porque este não é o julgamento devido a vocês. Por mais que vocês estejam exercendo este julgamento hipócrita, imprudente, no final das contas vocês serão julgados é por isso. O Senhor verá. Ele vai trazer à luz tudo que está oculto. Ok, precisa de prudência, mas também precisa de outra coisa. A igreja precisa de outra coisa. Ela precisa de humildade com o líder recebido. Versículo 6 e versículo 7. Paulo começa dizendo estas coisas. Então, ele está se referindo ao que ele está falando aqui. Sobre o julgamento, sobre o serviço, sobre a fidelidade. Sobre estas coisas, principalmente no caso ao do juízo, sobre a fidelidade, sobre as atitudes dos líderes, sobre os próprios líderes em si mesmos. Então, estas coisas,
aplico-as. Na sua Bíblia está escrito apliquei-as. Não. Estas coisas aplico-as no presente. Aplico-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ou seja, eu vou deixar as coisas um pouquinho mais claras para vocês, porque parece que vocês não estão entendendo. Aprendam de uma vez por todas. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Não façam isso. Como assim? O que a gente está fazendo? Da onde a gente está ultrapassando a linha? Eu não percebi. Quando estamos fazendo? Ou onde estamos fazendo isso? É no julgamento que estão fazendo isso. O que Paulo está dizendo é que este julgamento era feito de tal forma que ultrapassava aquilo que estava escrito. Porque ele era um julgamento feito com base na escolha do grupo. Funciona da seguinte forma. Se o grupo tem Apolo como o seu bambambam, todos os líderes que entram na igreja, se não forem um pouquinho parecidos com Apolo, não passam no critério deles. Você não fala como Apolo, você não se veste como Apolo, você não tem a eloquência de Apolo, você não anda como Apolo, você não se relaciona com as pessoas como Apolo, então você não é um líder bom. Aí tem um grupo de Paulo. Olha, a gente gosta de Paulo e funciona da seguinte forma. Se vier um pastor aqui que não é parecido com Paulo, que não, nem me lembra Paulo, ele está fora. Se ele me lembrar Apolo, pior ainda. Se for Pedro, a gente até maneira. A gente tenta dar um jeitinho. Se for Apolo, fora. Aí tem o grupo de Pedro, nada disso. Ele tem que ser parecido com Pedro. Ele tem que ser. Se for a pessoa de Pedro, melhor ainda. Mas tem que ser parecido com Pedro. Aí julga Apolo e julga Paulo, segundo Pedro. E julga Apolo e julga Pedro, segundo Paulo. Julga Apolo e julga Pedro, segundo. E julga Paulo e Pedro segundo Apolo. É disso que ele está falando. A espiritualidade partidária, ela é puramente orgulhosa. E ela, por ser assim, ela começa a fugir dos critérios bíblicos para dizer se um líder é bom ou não. Então, por isso ele diz, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Isso é um problema duplo. Para você que está acompanhando e está entendendo essas palavras de Paulo no capítulo 1, 2, 3 e 4, é possível notar o problema duplo que é de forma clara. Primeiro, é o problema do gloriar-se no capítulo 1, versículo 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Capítulo 3, versículo 21, ninguém se glorie nos homens. Mas aí o que vocês estão fazendo? Criaram o seu grupo, se apossaram da imagem de um, para se gloriar nela, em detrimento de outros. Culto ao homem. Mas aí vem outro problema. O problema é duplo, que é o problema da carnalidade. Capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que isso significa na prática? Rejeição ao enviado de Deus, à igreja. Na prática, você não é parecido com Apolo, então a gente te rejeita. Ou seja, a gente não está muito interessado se você tem alguma coisa para dizer sobre Jesus ou sobre o Evangelho. A gente está interessado se você sabe cozinhar igual Apolo. Se você sabe cozinhar igual Pedro. Se você sabe colocar à mesa, servir os pratos, retirar os pratos e limpar esta casa, que é a casa de Deus. Eu sei, é a casa de Deus, é a igreja, mas o que a gente está interessado é se você faz igual Apolo. Se você faz igual Pedro, se você faz igual Paulo. Se você não faz, me desculpe. Olha, você pode até ser bom, mas para nós não é. Então, esse é o problema. Paulo confronta aí a falta de lógica nesse partidarismo com as perguntas. Ele diz, pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? Em outras palavras, vocês receberam tudo de Deus, não receberam? Sim, recebemos. E o que Deus deu a vocês foi por meio dos líderes, não foi? Sim, foi por meio deles.
Aí ele continua. Então, se recebestes, por que te vanglorias como se não tivesse recebido, criatura? O que está acontecendo na cabeça de vocês? O que está passando aí? Como dizia os antigos, parece que só tem titica de galinha, eu não estou entendendo. Está fugindo da minha compreensão, eu não sei o que está acontecendo com vocês. Eu não faço a menor ideia. Você responde a pergunta, tudo que receberam foi de Deus? Sim, foi de Deus. Tudo que Deus deu foi por meio dos líderes? Sim, foi por meio dos líderes. Então por que vocês estão se orgulhando nisso? Por que estão cultuando a homens? Então, veja, seja o conhecimento de Deus, seja algo que marcou a sua vida, seja um dom, seja o modo, ou alguma coisa que mudou o modo de você ser cristão, ou seja, a própria conversão da sua vida, em tudo isso, recebemos de Deus, você recebeu de Deus em graça por meio de um líder específico. Ok, mas qual é o ponto importante? É o líder? Não, é a graça de Deus. É o trabalho de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é Cristo Jesus, nada mais disso. Por quê? Nós somos servos, o líder é servo, ele só está pondo a mesa. Ele só cozinha, mas quem dá tudo é Deus. Mas os coríntios formaram grupos, rejeitaram a graça e ainda se orgulharam disso. Então, você precisa ser humilde, querido ouvinte. Querida igreja, você precisa ser humilde para com o seu líder no sentido de entender que ele é o criado de Deus, o despenseiro de Deus, para a bênção da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender que todos eles, são enviados por Deus para conceder a você algo do qual você precisa. Mesmo que ele não seja como fulano de tal, isso não o qualifica como bom ou ruim. O que o qualifica é a sua fidelidade a Deus. Mesmo que ele não seja como o líder passado ou o líder de anos e anos anteriores, ainda assim isso não importa, porque se ele for fiel a Deus, é isso que vai fazer, isso que vai valer a pena. A graça de Deus é derramada sobre aqueles que se apegam a Deus como doador de toda a graça. Não tem a ver com o que você gosta ou não. Me desculpe, mas não tem. Por mais que seja tentador, não tem a ver com o seu gosto, com o que você acha ser legal, com o padrão de liderança perfeita que tem no seu coração. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ele ser fiel a Deus. Somente em ser fiel a Deus. Sabe? Veja, o mundo de Deus, ou o mundo criado por Deus, é um mundo colorido. O mundo criado por Deus não é um mundo preto e branco. Preto, branco ou cinza. É um mundo colorido. Você é diferente de todos os outros irmãos deste corpo. E aí você não pode esperar que os líderes também não sejam diferentes uns dos outros. Que só haja preto e branco ou preto, branco e cinza. Eles são coloridos. Quer dizer, são diferentes. E eles são diferentes porque Deus os tornou diferentes, e Deus os fez diferentes, e Deus quer que eles sejam diferentes. Existem muitos Paulos, muitos Apolos e muitos Pedros, mas todos eles servem à mesma igreja e ao mesmo propósito. E você não tem direito algum de escolher para se Paulo, Apolo ou Pedro, ou exigir que Pedro seja parecido com Apolo ou Paulo, ou que Apolo seja parecido com Paulo ou Pedro, ou que Paulo seja parecido com Apolo e Pedro. Você não tem direito de exigir nada. Porque todos eles servem ao mesmo projeto, ao mesmo propósito, e todos eles estão trabalhando dia e noite, cozinhando dia e noite, pondo a mesa, retirando a mesa, limpando a casa e mantendo ela em ordem todos os dias da semana, todos os dias, do jeito que Deus lhes fez, do jeito ou com as capacidades que Deus lhes deu para serem encontrados fiéis. Mesmo sendo um diferente do outro, todos estão querendo ser encontrados fiéis. Então todos eles estão sendo dotados com graça, para darem graça, para transferirem graça, para darem de beber. Mas muitos são os crentes que não querem ser abençoados. Eles literalmente não querem ser abençoados. É claro que você não vai dizer, ou que a pessoa não vai dizer, ou que o sujeito não vai dizer, não, eu não estou dizendo literalmente que eu não quero ser abençoado. Você não vai dizer essas palavras.
Mas na prática, muitos não querem ser abençoados por partidarismo, por orgulho, por vanglória, por infantilidade, por imaturidade. Não querem. Por quê? Porque ele não fala como fulano de tal, ele não age como fulano de tal, ele não tem as mesmas opiniões sobre este assunto específico como fulano de tal, ele usa um temperinho diferente nesta carne que eu não gosto. Então, olha, eu já o rejeitei porque ele usa um tempero diferente, eu já o rejeitei porque ele põe a mesa diferente, eu já o rejeitei porque ele se veste de uma forma diferente, ele é muito simples, ou ele se veste de uma forma pomposa demais, ele deve estar se achando alguma coisa. No fundo, se são servos bons, eles não se acham nada. Eles só são diferentes. Só isso. Então, meu querido, abra os olhos. Abra os olhos. Existem Paulos, existem Pedros, existem Apolos para dar de beber aos sedentos e a vocês que são sedentos. Toda vez que você os rejeita por partidarismo, por vanglória, que você os julga com critérios que não são critérios bíblicos, você está rejeitando a água que Deus está lhe dando. Você está construindo um dique para evitar que esse rio chegue a você e inunde o seu coração. Porque, não, mas esse rio está vindo daquele monte. E aquele monte, eu não gosto muito dele. Eu vou fazer esse dique e vou esperar quando alguém der um jeito de fazer um desvio para esse rio, para essas águas vir do outro monte. Quando ele vier do outro monte, eu derrubo o dique. Mas enquanto está descendo desse monte, dessa nascente, então eu vou manter esse dique quieto. Não faça isso. Você está rejeitando o próprio Deus, o próprio Cristo, os próprios mistérios de Deus. Sabe qual é a loucura disso tudo? É que esta vanglória, esta espiritualidade partidária, ela é tão vazia de sentido que ela gera uma expectativa idólatra no coração. E, sendo uma expectativa idólatra, ela não pode ser satisfeita. Em outras palavras, você molda a bênção a ser recebida por aquele que você gosta ou por aquele modelo que você gosta. Só que aí, quando ele volta, ou quando ele vem, enfim, quando você o escuta, você fica encantado. Mas não é pela bênção, você não recebe a bênção. Você não recebe a palavra dele, você fica encantado com ele, porque ele é um modelo idólatra dentro do seu coração. E por causa disso, você rejeitou tudo que ele tinha para dizer a você, ao seu coração. Porque você o idolatrou. Porque você o cultuou. Não tinha a ver com o que ele tinha a dizer, tinha a ver com quem ele era. E esse é o problema. Não tem a ver com quem eu sou, em essência. Tem a ver com o que eu tenho a dar. E o que eu tenho a dar vai me transformar e vai transformar as suas vidas, naturalmente. Mas o ponto é esse. O que eu sou não é algo grande, porque eu sou servo. Tem alguém acima de mim. Tem alguém acima do pastor anterior. Terá alguém acima do próximo pastor. Terá alguém acima... Existe alguém acima de todos os pastores. Este deve ser adorado. Este deve ser cultuado. Então, essa é a responsabilidade eclesiástica para com o ministério do pastor. Se você vai julgá-lo, então julgue com critérios bíblicos. Caso contrário, sempre será fruto de carnalidade, partidarismo, imprudência. Como resolver esse problema? Reconheça que tudo que você recebeu vem de Deus. Veio por graça. Seja humilde para com isso. Seja humilde. Seja humilde. E reconheça que tudo que você tem, que você recebeu, não foi por causa da pessoa em si. Foi por causa de Deus. Deus é quem dá a todos nós. Deus é o doador da graça. E Deus é o doador da misericórdia. Tentando tornar as coisas um pouquinho mais pessoais, mais caseiras. Veja, é provável
que você já ouviu mais de 100 sermões pregados por mim. E se você não é da Igreja Presbiteriana aqui em Mimoso do Sul, também é provável que você já tenha ouvido mais de 100 sermões do seu pastor. E, bom, muitos deles foram bons, outros nem tanto, alguns eram inflamados, outros um pouco neutros, outros talvez um tanto frio, o pastor estava com um problema, talvez, enfim. O ponto é que você ouviu mais de 100 sermões. Sejam eles um tanto variáveis ou não. Você ouviu. E aí, isso pesa sobre sua alma. Não mais sobre a minha. Não mais sobre a do seu pastor. É provável que na maioria desses sermões, ou em muitos desses sermões, você os rejeitou porque não foi do jeito que você esperava, não foi do jeito que você queria, porque não tinha uma eloquência específica, uma estrutura específica, não utilizou-se de palavras específicas, de um fogo específico, porque não te lembrou o pregador perfeito, o pregador que está no seu coração, o seu ídolo. Não trouxe à sua mente isso. Então você rejeitou. E aí, voltam as palavras de Paulo. Olha, o Senhor trará à luz tudo que está oculto. Ele julga até as motivações dos corações. E aí, os pastores, neste aspecto, fazem a mesma coisa que Paulo. Olha, neste ponto a minha consciência está limpa. Parece que problemas são vocês, não sou eu. Então, lembre-se dessas perguntas de Paulo. De quem você recebeu? De Deus. Então por que te orgulhas nisso? Por que te vanglorias nisso? Por que te vanglorias nisso? Ok? Busque a humildade no seu coração. Busque frutificar nisso. Reconhecer que tudo vem de Deus. Vamos ao Senhor em oração neste instante.